Oi, Jean, tudo bom? Oi, Mauro, bom dia a todos e todas. Um abraço para o Miguel do Rosário, que saiu aí, deixou um abraço para mim, eu retribuo o abraço e já te expliquei, peço desculpas pela falta na conversa com a Márcia, mas de fato não dava para conciliar os dois horários, lamentavelmente. Não, mas olha, cara, foi muito forte o encontro e muito interessante. Vale super a pena. Quem não leu ainda, vale a pena ler o livro. Eu não li o livro inteiro, mas já estou com algumas. Deixa eu botar aqui na tela a imagem de inclusive a capa do livro é muito bonita, muito forte. Acho que foi uma super ideia essa. Opa, onde está você, livro? Tá aqui, bonita a capa, está disponível para venda, né? Jean e Márcia estão fazendo lançamentos, né, em todo canto, lançamentos virtuais, através das entrevistas, em todo canto, e achei muito forte, uma das coisas que achei muito significativa é o seguinte, eu vou dizer, tá você lá e tá ela lá, no sentido assim, achei muito relevante, que tem lá um diálogo de uma filósofa com um jornalista. Os textos da Márcia são, tá aqui a capa, lindo, o que não se pode dizer, experiências do exílio. Os textos da Márcia são longos, enxudiosos, o seu bem mais curtos. Assim, é mesmo um jornalista conversando com uma filósofa, achei muito interessante como você e ela se apresentam tal como são no livro, achei bem legal. Eu digo que a gente tem, que os textos têm nossa cadência, né? Tem nosso sotaque, nosso acento. O jornalismo me deu essa habilidade, digamos assim. Até na academia eu padeço um pouco, porque eu tenho essa objetividade na escrita. Objetividade não quer dizer não ter profundidade, mas dizer as coisas de maneira mais claras, mais rápida, com menos palavras, né? E Márcia, pelo próprio exercício da filosofia, ela vai mais nas palavras, É bem legal. Isso é interessante. Então, tem nossa cadência ali É bem do legal. livro, que eu acho bem legal. E nossa perspectiva, nossas duas perspectivas do exílio, né, sobre esse interlugar, sobre esse lugar estranho, que também está aí no livro para... Acho que as pessoas vão gostar do livro, e ele é necessário nesse momento. Sim. Ele é necessário porque ele também nos ajuda a mostrar, né, como chegamos até aqui. É uma espécie de genealogia do poder no sentido Foucaultiano, né? Como é que a gente o exílio, por que é que estamos no exílio? Quais foram as forças políticas que nos empurraram para o exílio? Quais foram as forças e os fatos políticos que nos empurraram para o exílio? E dessa forma a gente conta como o Brasil chegou onde chegou, nesse ponto, com esse governo de extrema direita, com esses índices, esses indicadores sociais pavorosos, essa ameaça global em relação à Amazônia, quer dizer, a Amazônia vivendo essa ameaça global, do interesse global de mineradoras e, enfim, desses interesses corporativos. É um livro que trata de tudo. Não é um livro pessoal e não é. É um livro em que a gente se expõe individualmente, mas também a gente faz uma análise coletiva. Sim, é isso aí. E uma outra convergência, além dessa convergência das trocas de cartas entre vocês aí na Europa, é o quanto que o universo das artes plásticas se abriu para ambos. Sim. Então, combinei com Márcia, assim que der, a Márcia está com uma exposição, a tua exposição ainda está? Ainda está em cartaz. Eu tenho uma exposição que está em cartaz na Fábrica de Arte Granollers. Isso. Se chama Já Voltar a Ver, Voltar a Ler. E em outubro, dia 6 de outubro, a gente vai ter a premiere do filme Resistance, que é um filme feito pela Open Democracy sobre o exílio o exílio de 4 intelectuais e artistas brasileiros, que sou eu, Márcia, Débora Diniz e Wagner Schwartz. Então, é um filme feito de 4 episódios, que vai ter... Ele já foi... A estreia dele internacional foi em Londres. Agora ele vai ter a estreia dele aqui em Barcelona, e logo na sequência dessa estreia eu faço uma exposição maior do que essa que está em Granollers. Essa que está em Granollers é uma exposição apenas dos meus trabalhos sobre jornais. Eu faço uma exposição maior na Virreina, La Virreina, que é um espaço, digamos assim, mais nobre, mais high level das artes plásticas aqui. Legal. Não, combinei com Márcia que vamos fazer um encontro de vocês dois, não para falar do livro,
para falar das obras de arte. Então, mostrar as obras de ambos e aí você colocar os dois em diálogo para falar dos caminhos e descaminhos, né, de cada um nesse universo das artes plásticas. Acho que vai ser bem legal. Vai ser bacana. Agora, sim, é importante dizer que eu sou um intelectual público que me expresso pelas artes visuais também, pelas artes visuais. Uhum. Eu não tenho uma formação em artes plásticas. Tudo que eu faço é autodidata. A Márcia, ela fez belas artes, ela estudou belas artes. Então, isso também se nota muito no trabalho dela. Ela domina mais o ofício. Digamos que, no meu caso, é muito mais o conceito. Porque não estou dizendo que meus desenhos ou minhas pinturas não têm uma dimensão estética. Claro que tem, senão não seriam artes visuais. Mas a Márcia, eu diria, não sei se dá para comparar, mas a Márcia é mais artista. E ela tem feito uma obra mais monumental, assim. As obras dela são grandes, assim, porque ela teve ateliê, residência, então ela pôde trabalhar. E eu sempre trabalhei no meu pequeno apartamento. O meu pequeno apartamento era meu estúdio, então por isso eu nunca podia pintar nada de grandes dimensões, nem trabalhar também com uma diversidade de material. Mas vai ser ótimo falar sobre esse assunto. O Museu de Arte Moderna da Bahia inaugura 7 de setembro, amanhã, uma exposição chamada Utopias Distopias, que põe o acervo do museu em diálogo com artistas contemporâneos. E eu sou um dos artistas, eu fui selecionado. 3 obras minhas foram selecionadas, então, digamos assim, a minha estreia como artista no Brasil já tinha se dado em São Paulo, no Minhocão. Um dos desenhos do Minhocão, que está nas fachadas, numa das fachadas cegas dos prédios do Minhocão de São Paulo, um dos desenhos é meu, que é uma mão segurando um monte de fitas, assim, chama-se Nós, esse trabalho. E foi o convite de Pagu, do Kleber Pagu e Fernanda Bueno, que foram os curadores da mostra, que me convidaram. Então, essa foi, digamos assim, minha primeira estreia como artista visual no Brasil. Foi nessa exposição, está lá, a fachada está lá pintada, e agora o Museu de Arte Moderna da Bahia me convidou, selecionou 3 trabalhos meus para compor essa mostra Utopias, Distopias, que vai estar em cartaz a partir de 7 de setembro. E aqui, como eu disse, tem essa de Granollers e vai vir a Davi Reina, que vai ser a grande exposição bacana, que é um espaço nobre, um espaço bacana. Não que o outro não seja nobre, pelo amor de Deus, é nobre. Mas o que eu digo é que um está na região metropolitana, a Fábrica de Arte, que é incrível, que é um equipamento de cultura maravilhoso, está na região metropolitana de Barcelona, e a Virreina está dentro da cidade mesmo, um lugar de visibilidade e fluxo turístico interessante, que são as Ramblas, as famosas Ramblas. Perfeito. Queria falar contigo do 7 de setembro, mas vou falar do 7 de setembro, Jean, e vou convocar alguém, ia falar da sua Bahia, mas não da sua Bahia, da Bahia deles, né? Não da sua Bahia. Sua Bahia é a Bahia de Vilma Reis. Vilma Reis, outro dia, conversando com ela falava, esse o Jean, menino, jornalista, que a gente morava perto, ele ia lá para o jornal, figura, sempre foi uma grande figura. Mas tem uma outra Bahia, que é a Bahia da oligarquia baiana. É muito impressionante um vídeo que veio à luz, quer dizer, na verdade é público esse vídeo, né? Está na rede social desta senhora, de uma latifundiária baiana, dizendo isto aqui. Mais algumas aberrações do cara lá no Jornal Nacional. E eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam um levantamento. Quem vai votar no Lula, demitam. E demitam sem dó. Porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você que trabalha com agro e que defende o Lula, faça um favor, saia também. Vamos a... Demitam sem dó. O nome dela, nome inclusive significativo, Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins, dona da Embuia Agropecuária, né? Então é uma mulher do agrobusiness, presidenta da Associação de Produtores Rurais de Alto Horizonte, e a ordem é demita sem dó quem na sua empresa disser que vai votar no Lula. Acho que tem um pouco desse espírito do 7 de setembro nessa fala dela, né? Maura, é tão difícil falar dessas pessoas sem adjetivar, é tão difícil falar dessas pessoas mantendo uma frieza analítica, né? A oligarquia baiana, branca,
é uma das mais perversas que há no Brasil, né? Na verdade, as oligarquias nordestinas, elas são medonhas, elas são odiosas, elas são escravocratas, elas são cafonas, porque, além de tudo, é uma oligarquia que tem uma certa inveja das oligarquias do sul-sudeste, que queriam ser brancas, que detestam o fato da Bahia ter maioria negra. É uma gente odiosa, sabe? Odiosa. Então, essa oligarquia, do ponto de vista político, ela vem perdendo algumas eleições, ela vem perdendo. A maioria tem optado pelo PT como governador, e o PT tem feito um governo. Os governos do PT na Bahia, o PT é a hegemonia, digamos assim, conseguiu uma hegemonia, e faz governos de concertação, não sei se essa palavra existe, mas esses governos de coalizão que avança por um lado e por outro não consegue avançar. Mas o PT ainda é hegemonia na Bahia e deu algum controle a essa oligarquia que reinou soberana e fez o que quis e o que não quis, desmandou e não desmandou, principalmente durante o período em que Antônio Carlos Magalhães e o PFL, o PDS, todas essas peles que a direita usa, era a hegemonia. Então, não me espanta que essa senhora diga algo desse tipo, né? Quer dizer, uma fala tão antidemocrática, desrespeitosa com a vontade popular. É um tipo de compra de voto ao contrário, quer dizer, ela não explícita claramente, mas ela está... É uma forma, como os coronéis sempre fizeram, o voto de cabresto. Ela quer restituir o voto de cabresto, ameaçar demitir as pessoas para que as pessoas, preocupadas com o seu futuro, no momento sério da economia, votem, mas não por convicção, não porque acreditam naquele candidato, mas votem por medo. Isso é reinstituir o voto de cabresto. E o voto de cabresto faz parte dessa mentalidade oligárquica da Bahia e do Nordeste. Da Bahia Grapiúna, aquela dos plantadores de cacau, que eram escravocratas, dos plantadores de cana do Recôncavo, dos grandes plantadores de algodão, ou seja, é uma gente de quinta categoria, né? Antidemocrática, como eu disse, racista, não tem apreço pelo país, pela sua gente, cafona, além de tudo. Como essa senhora é cafona? Pelo amor de Deus, alguém precisa dizer para ela urgentemente que ela é cafona. Ela é em todos os sentidos. Antes de tudo, ela é cafona. Ela, Luciano Hang e outros são os financiadores desta farra fascista que acontece amanhã, sobretudo em Brasília e no Rio. Eles estão pagando. Tem um turismo de extrema-direita acontecendo amanhã, as pessoas não precisam pagar, né? Os ônibus são pagos, ganham lanche, eles são os financiadores. Essa mulher e este homem, outros como eles, são os que bancam essa farra da morte, né? Vamos dizer assim. Espantoso é que isso que se tenha conhecimento disso e nada possa ser feito, que as instituições não reajam. Então, por exemplo, eu me pergunto onde está o Ministério Público, que é a instituição de defesa da sociedade e de defesa da democracia. Onde está o Ministério Público que não aciona, não provoca, digamos assim, a justiça no sentido de conter o financiamento de atos golpistas, né? Quer dizer, que são contrários à democracia, que atentam contra a democracia, porque os atos convocados para o 7 de setembro, por um lado, um deputado convoca cidadãos armados, ou seja, está convocando milícias para defender o pai. Defender o pai de quê? O pai dele está ameaçado de quê? O pai dele está ameaçado pela democracia? A defender o pai das acusações de corrupção que pesam contra ele e contra os filhos, né, e contra eles mesmos, contra a família, porque o pai não está ameaçado, né? Então vai estar conclamando milícias para quê? Está conclamando milícias para um golpe, está conclamando milícias para amedrontar, está conclamando milícias para disseminar, para perpetrar terrorismo doméstico, certo? Então, esses empresários estão financiando um terrorismo doméstico que, em última instância, quer atacar a democracia e as instituições democráticas. Como isso é possível, né? Quais são as instituições que podem reagir a isso? Cadê a OAB, que ainda não se pronunciou de maneira clara? A
a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, não reagiram com notas, com posições? Cadê a própria imprensa hegemônica que não dá um tratamento sério para isso, não trata isso com a seriedade com que deve ser tratada? É muito grave que, às vésperas das eleições, a democracia esteja sendo atacada dessa forma vulgar, por empresários, por parlamentares eleitos, e nada possa ser feito. Isso, para mim, é o mais assustador e faz do Brasil, aos olhos do mundo, uma república bananeira. Bananeira. Fora aqui, há várias articulações de diferentes grupos, ONGs, intelectuais, todos preocupados com as eleições no Brasil, fazendo incidência sobre os governos locais, sobre os parlamentos locais, para que prestem atenção no Brasil, para que ponham os olhos nas eleições no Brasil, porque, eu volto a dizer, essas eleições elas não serão importantes só para o Brasil, para a América Latina, elas serão importantes para o mundo. Primeiro porque a extrema-direita quer seguir com uma plataforma no mundo. E o Brasil, sendo um país continental, seria uma importante plataforma para a sobrevivência da extrema-direita no mundo inteiro. Então, ela quer disputar por isso. Depois tem esses interesses de corporações criminosas que mantêm algum tipo de relação nebulosa com o governo Bolsonaro, interessado nos recursos da Amazônia e, sobretudo, naqueles que estão em terras indígenas e, portanto, protegidos. Então, o mundo inteiro está de olho nessas eleições e produzindo a incidência. E me parece que aqui fora há uma maior preocupação, principalmente por parte da imprensa, com isso, do que com a imprensa aí. É impressionante como as organizações Globo já tiraram de seus programas, de sua programação, da pauta de seus programas, de seus telejornais, o escândalo de corrupção envolvendo a compra de imóveis por parte de Bolsonaro. É evidente que Bolsonaro comprou imóveis em dinheiro vivo, porque esse dinheiro vivo vem de lavagem, está sendo lavado. É evidente. Qualquer pessoa minimamente atenta sabe que no mundo hoje globalizado, informatizado, em que o mercado financeiro se organizou de tal forma, você não faz nenhuma transação que não seja rastreável. Eu vou comprar aqui um copo de horchata de chufa, eu pago com cartão de crédito, porque dinheiro quase não circula. Circula muito pouco. O cartão de crédito, de débito, serve para você pagar tudo. Até você paga €1, você pode pagar nos estabelecimentos. Aí Bolsonaro vai lá e compra um imóvel com dinheiro vivo. Imagine o transporte desse dinheiro, como essas malas de dinheiro chegaram a ele, como é que elas foram apresentadas ao dono. É evidente que essa transação é toda nebulosa, essa transação toda envolve delinquência, essa transação toda envolve banditismo, lavagem de dinheiro. Nós estamos lidando com gente não só corrupta, com gente bandida, organizada de maneira mafiosa. Então, que isso saia do noticiário da noite para o dia é um escândalo. É um escândalo e diz muito da ambiguidade com que a imprensa está tratando essa candidatura. Mais uma vez, Bolsonaro está sendo normalizado como se tivesse sido um presidente que merecesse ser normalizado nessas eleições. Certo? É impressionante como ele está sendo poupado. E ele está sendo poupado porque, volto a dizer, há uma ambiguidade de setores da classe dominante em relação ao governo Bolsonaro. Os setores da classe dominante que estão representados na imprensa. A ambiguidade é a política econômica tocada por Bolsonaro, apesar de desastrosa para os mais pobres, apesar de desastrosa para os trabalhadores, tornou ricos muito mais ricos. Enriqueceu muito mais gente. Então, apesar de todo o desastre, de toda a violência, de toda a desinformação que ele perpetrou e dos mortos pela Covid, do aumento no desmatamento, empresas, empresários, corporações ficaram mais ricos, fora os militares que passaram a ganhar acima do teto, né? Ou seja, então tem uma ambiguidade de setores da classe dominante em relação a esse governo, porque, olha só, tá bem, esse governo aí é um horror, o mundo inteiro tem vergonha, nós nos tornamos um pária internacional como país, o mundo inteiro tem vergonha desse presidente que não sabe articular uma frase, que é um proto-fascista, se não for um fascista mesmo, mas ele governou, ele conduziu a política econômica de modo a garantir nossos privilégios e nos dar mais dinheiro. Então, é evidente que, por isso, a imprensa
tem essa relação ambígua e está fazendo campanha. Aliás, a imprensa está fazendo campanha não só para Bolsonaro, mas para todo um grupo de parlamentares de direita, com a desculpa de noticiar suas declarações ou de noticiar suas idiosincrasias e bizarrices. A imprensa está fazendo campanha para um monte de candidatos a deputado, deputada e senadores que são da direita, porque no máximo o que essa imprensa pretende, no caso da vitória de Lula, que é quase certa que o Lula vai vencer, é sabotar o governo Lula através do parlamento, ou seja, é eleger pessoas de direita e de extrema-direita que sabotem o governo Lula e a tentativa do governo Lula de reconstruir o país e de restabelecer alguma dignidade ao trabalhador. Então, não é inocente quando o jornal o Globo, o UOL, Folha de São Paulo noticiam e põem em evidência candidatos da direita e da extrema-direita sob argumentos argumentos noticiosos, né? Argumentos de que estariam dando notícia acerca de suas declarações ou de suas bizarrices. Isso não é inocente, isso é propaganda. E a propaganda tem o objetivo final de ampliar a bancada de direita e de extrema-direita no parlamento, de modo a sabotar o governo Lula e Alckmin, no quesito, principalmente no quesito em que vai se reconstruir um conjunto de políticas sociais para os mais pobres e para os trabalhadores. Não, e aí tem um aspecto interessante que você fala, Jean. Semana passada o José Genuíno esteve aqui e a gente estava constatando isso, né? O candidato da direita, das oligarquias e da direita, nesse momento na eleição, atende pelo nome de segundo turno. O que eles querem é empurrar a eleição para o segundo turno para ir, primeiro, impedir o Lula de estar disponível para as campanhas para governador, porque aí nos estados é muito mais patente essa opção aberta deles pela direita, das oligarquias locais pela direita. E segundo, tentar arrancar a pele do Lula numa negociação, né, para vender eventual apoio para moderar o governo dele, vamos dizer assim. Fora o lucro, né? As empresas de mídia, se elas levam a campanha para o segundo turno, elas vão ganhar muito mais. Elas vão ganhar muito mais de recursos públicos, ou seja, nada ali é de graça, né? Uma campanha que se estende com mais tempo de horário eleitoral, com debates, é muito mais ganho para essas empresas. Então, elas querem ganhar. Liquidar essa fatura no primeiro turno não seria um bom negócio, nem financeiro, nem político, claro, para esses setores da classe dominante. Então, eles estão fazendo o máximo. E aí chega a ser patético ver os sabujos e os pistoleiros dessa imprensa durante os programas de televisão praticamente felizes, parecem crianças, assim, é ridículo, assim, eu diria. Se não fosse sério, se não fosse grave para a democracia, a gente só daria risada, só riria do comportamento dessas pessoas. Assim, aquele Gerson Camarote e aquele Valdo Cruz da Globo News, e eu vou dar nome aos bois porque eu sou desse tipo que eu não sou corporativista, detesto o corporativismo e acho que a gente tem que aprender a dar nomes. Esses dois sujeitos são patéticos na sua torcida. Aquilo não é cobertura nem análise das eleições, aquilo é torcida. Já começa como dizer, quando você está num jogo que você... O blefe, não sei se a palavra certa é essa, mas digamos assim, já houve uma forçação de barra nas regras que foi colocar Simone Tebet entre os candidatos do debate. Ou seja, Simone Tebet não é nada do ponto de vista das intenções de votos, não era nada. E aí, de repente, essa candidata, que é a candidata deles para tentar levar as eleições para o segundo turno, aparece ali no mesmo patamar que os dois líderes de intenção de voto e ao lado do Ciro Gomes. Enfim, já começa por aí. Depois essa campanha velada, essa publicidade velada, essa propaganda velada que a imprensa vem fazendo para os candidatos de direita, os candidatos ao parlamento de direita. Você não vê que não há menção a nenhum candidato de esquerda, nenhum. Não há uma nota sobre Guilherme Boulos, nenhuma nota sobre Érica Hilton, nenhuma nota sobre a Lucélia Santos, nada. A Lucélia Santos, por exemplo, é atriz. É uma atriz com uma larga carreira no cinema e no teatro. Ela poderia render notícia. A Lucélia Santos poderia ser notícia. Tem um critério de noticiabilidade aí.
uma atriz com uma larga história, uma carreira premiada e um ativismo reconhecido, vai pela primeira vez se candidatar a deputada federal. Isso, para mim, era uma notícia, mas essa notícia não aparece. Não aparece. Por exemplo, uma matéria sobre a quantidade de candidatos negros, por exemplo. Quantos candidatos negros tem nessa eleição? Por que aumentou o número de negros nessas eleições? Por que não há uma matéria destacando, por exemplo, que Douglas Belchior é um nome importante, tem outros nomes negros? Não há. Sabe por que não há, Mauro? Porque a imprensa não tem interesse que esses candidatos se elejam. Porque a imprensa quer uma bancada forte de direita e de extrema-direita que sabote o futuro governo, que impeça o futuro governo de trabalhar. Essa é a verdade. E nós devemos estar atentos a isso. E, sobretudo, essas eleições não é uma eleição só para eleger Lula. Nós temos que eleger aí um parlamento forte, ampliar a representatividade, ou seja, sim, votar em pessoas negras, em mulheres trans, em gays, mas também votar em mulheres trans, gays, mulheres e pretos que estejam comprometidos com um projeto social que reduza, que combata, reduza, erradique a fome, reduza a desigualdade social, amplie a oferta de empregos, restitua a dignidade aos trabalhadores, defenda os povos originários, os povos da floresta, defenda o meio ambiente, ou seja, tem que ser candidatos que estejam em sintonia com essa agenda, porque não basta ter representatividade, não basta ser só a representatividade, tem que ser representatividade junto com o projeto. Então, temos que estar atentos e votar nessas pessoas. Muito legal, muito, muito forte isso, para entender a complexidade do momento. Nós estamos na eleição das nossas vidas. Nunca teve uma eleição tão importante na história do país. Acho que essa é uma questão crucial. Você trouxe um tema, me parece chave, que é esse acovardamento das instituições diante das ofensivas e agressões contínuas da extrema-direita. Eu estou muito chocado com essa situação lá de Brasília. Então, você tem o Supremo e as instituições encurraladas em Brasília desde ontem por conta da invasão da cidade pelas hordas fascistas. Então, em vez de prender, em vez de bloquear os recursos, em vez de ter uma ação que inviabilize, você vai para uma situação de se colocar no corner. Então, o STF está bloqueando a entrada de caminhões para evitar. Aí os caminhões tentam furar o bloqueio. Aí o Bolsonaro está na Jovem Pan agora convocando todo mundo para fazer essas manifestações, por sinal, agredindo de maneira torpe a jornalista Amanda Klein, um negócio assim chocante, porque ela fez uma pergunta para ele sobre os 51, né, 51 casas compradas em dinheiro vivo. Ele fez um ataque brutal e machista sobre ela e convocando as pessoas para esse levante fascista. E a Suprema Corte, em vez de tomar decisões, o Ministério Público, em vez de tomar decisões, fica montando barricada. Né? É tudo tão surreal assim que é difícil até da gente analisar. Como eu disse para você, visto daqui, como se fosse um peixe fora do aquário, a podridão do aquário aparece com muito mais clareza. Né? Então, visto daqui, a coisa parece muito mais grave para a gente. Seria impensável, num país com democracia mais fortalecida e com instituições que estivessem realmente funcionando, que manifestações dessa natureza fossem convocadas, porque são manifestações claramente fascistas, antidemocráticas. Uma coisa interessante, o Frederic Finkelstein, que é um estudioso do fascismo, a gente esteve junto, eu convidei ele para um evento que a gente fez no STF. A Daniela Mercury, na verdade, me chamou para organizar o evento junto com ela, eu organizei e eu sugeri o nome do Frederic. E ele deu uma entrevista recentemente para a Folha de São Paulo, e para você ver aí o nível da nossa imprensa. A Folha de São Paulo, o repórter comenta que Biden chamou os trumpistas de protofascistas. A tradução seria essa. Eles traduziram como semifascistas, mas seria protofascistas. Então, pela primeira vez, o presidente Biden usa essa palavra para se referir a esse movimento golpista, antipluralista, antiliberal, né? Supremacista que está nos Estados Unidos. E aí a Folha de São Paulo pergunta para o Frederic Finkelstein: você não acha que
que o presidente se excedeu em chamar, em dar esses nomes para os trumpistas, o Frederico falou, olha, como historiador, como intelectual historiador, eu acho que as coisas devem ser chamadas pelo nome. E o que o presidente dos Estados Unidos nada mais fez foi chamar a coisa pelo nome que ela tem. Mas aí o repórter insiste, mas isso não seria anti-estratégico, não seria contra a União? Ele falou, bom, eu não sei até que ponto é uma estratégia chamar as coisas por outro nome que não os nomes que as coisas têm. E aí você vê claramente a Folha... Por que a Folha de São Paulo até hoje não chama o governo Bolsonaro de governo de extrema-direita? Porque há um flerte com a desinformação, óbvio. A gente fala em desinformação nesse nível de internet, por exemplo, mas tem uma desinformação perpetrada pela imprensa de massa, pelos meios massivos, que estão também na internet, que é igualmente assustadora. Então, não chamar as coisas pelos nomes que tem é, de alguma maneira, colaborar com essas coisas. Então, os atos são antidemocráticos, são atos fascistas, essas convocações são são inconstitucionais, elas são delituosas, elas deveriam ser tratadas como tal, e as instituições deveriam reagir. Então, não só o STF, mas o Ministério Público deveria estar agora reagindo também. O Ministério Público é uma instituição de defesa da sociedade e da democracia. Deveria haver uma reação do Ministério Público contra esses empresários. Deveria imediatamente haver um bloqueio de contas ou mandato de prisão contra líderes desses movimentos que eles não vão desfilar no 7 de setembro, não é um desfile do 7 de setembro, não é comemoração do 7 de setembro. São atos antidemocráticos e, eu diria, de terrorismo interno, de terrorismo doméstico. Isso é muito grave. Agora, isso está acontecendo porque, claro, a coisa chegou... Porque, primeiro, as instituições flertaram com a ilegalidade e aceitaram abusos como os perpetrados pela Lava Jato. Então, uma vez que se abusa e se rompe, né, esses limites, fica muito fácil você avançar para limites muito mais graves, para você atravessar linhas vermelhas. Então, foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Quando o Eduardo Bolsonaro vai na sua conta e convoca cidadãos armados a defender o pai de um perigo imaginário e nada é feito, nem sequer o bloqueio da conta dele é feita nas mídias sociais, aí a coisa chega nesse ponto. Não, é realmente muito, muito... Gente, não sei se dá para ter dimensão do que está acontecendo. Eles sequestraram o bicentenário da independência do país, foi sequestrado. Não tem celebração do bicentenário, né? Vai ter que ser feita outra celebração, se é que a gente quer celebrar. Sugiro que a celebração fique marcada para 2 de julho. Vamos celebrar o bicentenário da independência na data correta, que é o 2 de julho baiano, e não o grito da realeza brasileira, da oligarquia brasileira. Realmente. Jean, uma última questão aqui, vamos falar... Aqui o Daniel Miage, lá do Japão, vem uma questão aqui interessante. Jean, você é noveleiro. Dá para assistir Travessia depois que a autora foi para o humorismo ou bolsonarismo? Ainda dá para ter óleo de noveleiro apenas? Eu sou noveleiro, eu era noveleiro. Eu deixei de ser noveleiro porque eu já tinha deixado no Brasil por falta de tempo. Então, a última novela que eu acompanhei para valer foi Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro. Depois, aí por falta de tempo, o mandato me absorvia muito, era muito trabalho. Daí, quando eu saí para o exílio, aí sim que novela desapareceu da minha vida, porque não conseguia assistir a Globo em muitos lugares, agora tem a Globoplay, mas também a Globo, as séries de televisão, as séries de streaming passaram a ter, sei lá, a ocupar mais o tempo do meu entretenimento. Travessia, me parece que ele está perguntando porque é a novela da Glória Pérez, né? Isso. Não sei, essa é uma pergunta que vocês devem se fazer, se é possível construir uma ficção que não esteja contaminada pela ideologia política dela, né? Eu quero crer que é possível. Eu quero crer que ela consiga construir uma novela que não esteja contaminada desse equívoco que ela cometeu ao se alinhar à extrema-direita e seu discurso
mistificador em torno da corrupção e em torno do Brasil, né? Esse Brasil que a extrema-direita inventou. Já para encerrar, a Argentina. Nós estamos assistindo uma ofensiva das elites, das oligarquias argentinas, brutal contra a Cristina Kirchner. Está na cara que ela é a candidata favorita para a sucessão presidencial do Alberto Fernandes. É a grande líder política da Argentina, mais até do que o Alberto Fernandes. E está debaixo de uma ofensiva brutal das elites que pretendem prendê-la. O objetivo é prender a Cristina Kirchner como prenderam o Lula aqui no Brasil. E agora ela quase, faltou assim para não ser assassinada aos olhos de todo mundo, se não tivesse falhado o revólver. Dá para ouvir naquele vídeo, assim, 2 vezes o gatilho direcionado, né, com o revólver direcionado para o rosto dela. Situação dramática na Argentina, né, Jean? Muito, Mauro. Eu vou te dizer que esse episódio foi, com perdão da palavra, para mim foi um gatilho porque esses 2 episódios, o ataque a Salman Rushdie nos Estados Unidos e o atentado contra a Cristina, foram 2 episódios que me apavoraram e ressuscitaram fantasmas. Porque o tempo que eu estava aí sob ameaça, eu tinha muito esse medo. Não só o medo de assassinos profissionais, como os que mataram Marielle Franco, mas o medo de estar sob a mira de fanáticos e pessoas limítrofes como esse sujeito que tentou matar Cristina Kirchner. Esse sujeito, uma coisa que o Frederic Finkelstein ressalta, que eu acho interessante nessa análise, ele diz que, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos estão mais parecidos do que o Brasil com a Argentina. Isso porque no topo da classe política, né, na classe política argentina, ainda não há uma conexão muito clara entre agentes políticos, entre figuras públicas e esse movimento de base protofascista. Tem um apenas, que chama Milei, que é um sujeito que criou um personagem que é uma mistura de... Ele é praticamente um ator. Ele fez um personagem que é uma mistura de Boris Johnson, com elementos de Bolsonaro, com elementos de Donald Trump, ou seja, ele é um surfista da onda de extrema-direita. Como a Argentina não tinha uma figura nesse sentido, ele criou essa caricatura e ele é hoje essa voz. Mas ele ainda é meio desprezado, digamos assim, pela elite política. Então, a diferença que o Frederic aponta é que na elite política argentina não tem nenhuma liderança ainda que faça essa conexão entre as suas falas, seus discursos e esse movimento de base protofascista. Ele vai dizer que isso está muito mais claro nos Estados Unidos, ou seja, as figuras protofascistas nos Estados Unidos repercutem o que Donald Trump e outras lideranças do Partido Republicano dizem. Então, uma conexão maior, como há no Brasil, entre a família Bolsonaro, a Beatriz Kicis, ou seja, todo um grupo desse espectro político de direita e de extrema-direita que está em sintonia, que financia, que apoia, que repercute a base protofascista. Mas isso, claro, não minimiza o ataque que a Cristina está sofrendo, menos desses protofascistas e muito mais da imprensa e do judiciário que estão praticando. Primeiro, a imprensa está difamando ela de toda forma, ou seja, desumanizando a figura dela para justificar a prisão. Algo parecido nesse sentido com o que o Lula sofreu em 2018. Ou seja, a imprensa atacou a imagem de Lula, foi preciso atacar a imagem de Lula, convencer parte da população, e principalmente da classe média, de que ele estava envolvido em corrupção, que ele era ladrão, e depois prendê-lo para tirá-lo da corrida eleitoral. A ironia da ironia é que o verdadeiro ladrão nessa história, os ladrões de verdade, que são a família Bolsonaro, são ladrões, vivem de rapinar o erário público, das rachadinhas, que enriqueceram dessa maneira. Essas figuras que são, de fato, os ladrões, não são tratados como tais pela imprensa, nem mesmo por Ciro Gomes, que foi capaz de mentir naquele programa de extrema-direita da Jovem Pan em relação ao filho de Lula, mentir descaradamente,
E passar pano pro corrupto ladrão, que é o filho do Bolsonaro, né? Aliás, Ciro Gomes, eu já disse isso aqui, vou repetir, Ciro Gomes é o final de Thelma e Louise, sendo que Thelma e Louise eram muito mais bacanas, infinitamente mais bacanas do que esse sujeito e se transformou. Perfeito. Legal, Jean. Puxa, obrigado. Obrigado nada, por essa jornada comum aqui, é uma alegria grande já. Toda vez que vem aqui, eu separo alguma coisa para destacar como um recorte no fim de semana da Fórum, você sempre tem algo que instiga. Acho bem legal, bem legal. Bacana, Valeu. meu querido. Boa jornada aí. Tchau, beijão.